Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês de um tema que eu adoro, que são 3 palavrinhas: sentir, pensar e agir. Qual a conexão e a importância dessas 3 palavras? Eu vou contar para vocês nesse vídeo. Uma das coisas que eu adoro trabalhar no processo terapêutico é a conexão das pessoas com elas mesmas. O que acontece? De repente, num período da vida, a gente se desconecta da gente. Por algum motivo, por vários motivos, a gente já nem sabe mais o que a gente está fazendo e a gente vai vivendo em um modo automático. A gente vai fazendo. Acorda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver isso. Daí ficou cansado, dorme, aí no outro dia acorda, tem outra obrigação, tem que fazer isso e aquilo. E a vida vai acontecendo e a gente não vai se conectando com a gente não se conecta com as nossas reais vontades, com as nossas necessidades, com o que o nosso corpo precisa, com o que a gente precisa, com o que está passando na nossa cabeça, a gente só vai fazendo. Principalmente agora com as redes sociais, com os celulares, que a gente se distrai ali naquele mundo virtual, que a gente fica ali e se perde naquele mundo e não se conecta com a gente. Então eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se conectarem com elas mesmas. E isso causa um buraco enorme, porque a gente não sabe quem a gente vive não de acordo com o que a gente precisa viver, com o que a gente quer viver, mas a gente vive no fluxo. E isso é muito ruim, né? Isso não é uma coisa saudável. Então eu vou ensinar vocês essas 3 palavras e o poder delas. Primeiro de tudo é o sentir. Eu gosto muito de fazer dinâmicas aqui no consultório, vivências assim que as pessoas deitam e as pessoas se conectam com o corpo delas. Eu coloco uma música e eu faço um relaxamento guiado para que elas se conectem com as suas dores, com o seu corpo, com seus desconfortos, com as suas mãos, com seus pés, com as suas pernas, o que elas estão sentindo. Às vezes fome, às vezes sono, às vezes dor de cabeça e às vezes as pessoas nem se dão conta do que elas estão sentindo no corpo. Às vezes vem uma dor muito crônica que já está ali um tempão e a pessoa nem lembra como isso começou, por que isso começou, porque ela não está conectada com o corpo dela. Então é muito importante a gente se conectar com o nosso corpo, porque ele diz tudo da gente. E quando a gente começa a sentir o que ele está pedindo, a gente começa a sentir ele, a olhar ele, a gente começa a perceber muitas coisas e sair daquela zona de conforto, né? Sair daquele modo automático. Então, o primeiro passo é se conectar com o nosso corpo. Aqui no consultório eu faço vivências guiadas, a gente faz conexão com o corpo e vocês podem fazer isso em casa. Vocês podem colocar uma música e ir para um lugar que vocês não tenham nenhum barulho externo, nenhuma interferência e se conectar com vocês. É um processo isso, não adianta vocês fazer um dia e não fazer mais. A gente tem que fazer isso todos os dias e se acostumar com isso, para que a gente fique mais atento aos sinais que o nosso corpo dá. E, inclusive, eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos que eu fiz de meditações guiadas. São 4 meditações guiadas que eu fiz para ajudar nesse processo de conexão. Então, se vocês quiserem acessar os vídeos, colocar o vídeo, ir para um lugar bem quieto, que vocês estejam confortáveis, que vocês não vão ter barulho, que vocês não vão ter interferências, coloquem esse vídeo, escutem e comecem esse processo. O segundo passo é o pensar. Primeiro a gente sente o corpo, a gente sente tudo que está acontecendo dentro da gente, a gente vai para aquele modo mais instintivo nosso, né? Que percebeu o que o corpo está precisando. E depois a gente vai começar a prestar atenção nos pensamentos. A mesma coisa do sentir é o pensar. A gente nem percebe o que a gente está pensando. A nossa cabeça está tão automática que se a gente não parar para pensar, a gente não consegue acessar tudo isso. Então, como é importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, até porque a gente é muito do que a gente pensa. Né? Então, o que está passando na nossa cabeça? Por que estão passando essas coisas? O que eu gostaria de pensar? Em que energia que eu gostaria de vibrar? Então, eu vou começar a prestar atenção nos meus pensamentos. O pensamento positivo, o pensamento para frente, ele ajuda muito e ele é um processo que também
é treino, né? A gente precisa treinar, porque às vezes a gente fica pensando besteira, tá com a cabeça desocupada, fica pensando coisa ruim, isso não é legal, não leva a nada. Então, ajudar esses pensamentos positivos, prestar atenção no que a gente está pensando, anotar os nossos pensamentos, às vezes levar para um processo de terapia para ver o que está acontecendo, também é bem importante. Então, primeiro a gente sente, depois a gente se conecta com os nossos pensamentos, que é o segundo passo. De nada adianta a gente se conectar com o nosso corpo, a gente se conectar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com o que passa na nossa cabeça, se a gente não fizer nada para mudar ou se a gente não fizer nada para o mundo, para o externo, né? Se ficar só aqui, a gente vai ficar parado como um Buda, quieto, sem fazer nada, sem atitude. Então, o terceiro passo é o agir, ir para o ato, fazer algo diferente, fazer algo para mudar. Então, quando a gente está conectado com o que a gente está sentindo, com os nossos pensamentos, com as nossas verdades, porque os pensamentos que a gente está conectado são as nossas verdades, são coisas que falam sobre a gente. Então, quando a gente está conectado com as nossas verdades, a gente consegue ir para o mundo de uma forma muito genuína, muito verdadeira, muito nossa, de acordo com o que a gente pensa. Fazer mudanças, né? Fazer, às vezes, pequenas atitudes, ter pequenos movimentos no cotidiano mesmo, mas com intenção, sabendo por que eu estou fazendo aquilo e aonde eu quero chegar com aquilo. Então, esse processo, sentir, pensar e agir, ir para o mundo, quando a gente está fazendo isso com intenção, quando a gente está fazendo isso conectado com a gente, ele é muito diferente de quando a gente faz isso no automático, quando a gente faz isso sem pensar, sem se conectar. Então eu quero desafiar vocês, eu quero que vocês se conectem com o que vocês estão sentindo, depois com o que vocês estão pensando e depois ajam, façam diferente. E aí me contem como que foi esse processo, se mudou alguma coisa, se não mudou, o que vocês acharam. Ele me ajuda muito, essas 3 palavras são mágicas para mim, ajuda muito o processo dos meus pacientes e eu quero convidar vocês para fazerem também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.